Fala pessoal, nessa aula do curso agora nós vamos aprender um pouco sobre entrada e saída de dados em Java. Essas informações são super importantes, principalmente saída de dados. A gente já começou a ver um pouco, mas a gente vai aprofundar aqui porque todo programa você vai ter entrada e saída de dados. Seja pelo terminal, como a gente vai mostrar aqui, seja uma interface gráfica, uma parte visual. Mas você sempre vai usar. Vamos começar pela saída de dados? Isso a gente já começou a ver. A gente já viu em aulas anteriores aí sobre o print, mas vamos aprofundar um pouco mais. O que é o print? Se a gente vê em outras linguagens como o JavaScript, a gente vai usar o console.log. Se a gente vê em C++ ou C, a gente vai usar o printf. Se a gente vê em Python, vai usar o print. Então, cada linguagem vai ter sua forma. Já que o Java é uma linguagem orientada a objetos, a gente vai usar a classe system, vamos usar o objeto out, e agora que a gente usa o nosso método que a gente quer, que é o print. Então é um pouco mais verboso no Java, mas não é muito complicado. Tem que colocar println, que é o principal deles. A gente pode rodar aqui, olá mundo. Se a gente executar esse código, vai mostrar ele no terminal pra gente. Então, olá mundo. E se vocês perceberem, começou aqui e o terminal parou aqui embaixo, não foi? Porque esse ln quer dizer que tem uma quebra de linha. Então, se eu colocar apenas o print, que é a segunda forma, né? Esse terminal.print vai funcionar, mas não tem uma quebra de linha no final. Perceberam que acabou aqui? Olha a porcentagem. Antes era embaixo, agora acabou aqui. Por quê? Porque não tem uma quebra de linha depois. A gente consegue perceber isso, principalmente se a gente for colocar outras variáveis. Por exemplo, vamos criar uma string aqui chamada nome, que eu vou colocar Arthur. Agora eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar sobrenome. E no meu caso eu coloquei bom tempo. Se a gente for printar isso, vai funcionar também. Então, vamos colocar primeiro com println. Vou colocar nome e depois vou colocar sobrenome. Se a gente executar esse código, ficou um embaixo do outro. Arthur, bom tempo. Se eu colocar print só, vocês vão ver que vai ficar colado um do lado do outro, porque não tem uma quebra de linha. Eu printei Arthur, beleza. E depois logo eu printei bom tempo, não deu um espaço, não deu nada. Se eu quiser dar um espaço aqui, né? A gente pode fazer uma leve gambiarra que é depois do nome colocar um espacinho aqui. Se eu executar, vai funcionar. Mas assim, isso não é a melhor sintaxe do mundo, tá? O ideal mesmo seria você ou concatenar tudo aqui dentro, por exemplo, imprimir nome, mais, vou colocar um espacinho aqui, ó, espaço, mais sobrenome. Por exemplo, isso que eu acho que seria um pouco mais profissional. Então, se você rodar, funcionou. Mas eu sempre gosto de colocar o println, tá? De forma geral, você vai ver que a maioria das pessoas usam ele mesmo. Se tiver uma quebra de linha, viram ali, ó, fica mais legível. E também tem o printf. Isso aqui é muito interessante, principalmente para se você veio de uma linguagem, por exemplo, como C, você deve entender que é que você consegue concatenar várias coisas juntas. Como a gente pode fazer isso? Vou colocar aqui, ó, printf. Então, como a gente pode fazer? Ó, se vocês verem aqui, vai funcionar exatamente igual. Viram? Porém, geralmente a gente quer colocar várias coisas juntas. Então a gente pode concatenar com mais, que na minha opinião é o mais comum. A gente também pode concatenar assim, ó, com nome, dois pontos. Então, se eu colocar %s, vai ser uma string. E se eu colocar depois uma vírgula, e o que eu quero mostrar, vai concatenar. Ou seja, depois de nome, dois pontos, vai substituir esse %s pela variável aqui, que é uma string. Então, se a gente rodar, ficou nome. Se eu quiser colocar minha idade, eu posso colocar a vírgula aqui. Ao invés de eu criar uma variável, eu posso colocar tudo direto. Então, idade, dois pontos. Vou colocar %d, que é a forma de colocar um inteiro. E aqui depois dessa vírgula não, eu coloco vírgula 19. Se a gente rodar agora, Arthur, 19 anos. E uma coisa interessante também é que o println, a gente consegue dar uma quebra de linha. Mas se eu colocar /n no final também, vai dar essa quebra de linha. Então, se a gente vê, quebrou a linha também, perceberam? Mas o printf, ele basicamente vai concatenar isso de forma mais simples pra gente também, tá? Sem ter que colocar aquele mais toda hora. Essas são as principais formas de saída de dados. E entrada de dados? A entrada é um pouco mais complicada. A gente vai usar uma outra classe chamada scanner. E a gente precisa criar um objeto desse scanner. Como que a gente pode fazer isso? A gente escreve scanner, viram? Vou dar um enter. Lembrando, o scanner é uma classe externa, então você precisa importar ela. Import java.util.scanner. Então, se o seu código não autocompletar para você, lembre de colocar esse import aqui. Mas no meu caso, que eu estou usando aquela extensão, autocompleta tudo pra gente. Vou nomear meu scanner aqui de SC, que é a forma que eu acho mais bacana de usar. Mas você também poderia colocar como teclado. Já viu colocar aí assim. Poderia colocar como entrada, tá? Eu gosto de SC que simplifica bastante.
recebe. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar o nosso objeto então. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode colocar aqui new. A gente vai ver nas aulas de programação orientada a objetos que new vai criar um novo objeto. Scanner. E o que a gente faz aqui dentro? System.in. Aqui a gente criou o nosso scanner. E toda vez que você cria um scanner, você precisa fechar ele, tá? Então eu abri o meu scanner, criei ele aqui. Para não dar problema de buffer, não dar outras questões a mais, a gente fecha. Então, sc.close. A partir de agora, a gente já tem a nossa variável principal que a gente consegue usar para poder percorrer os dados ou melhor, a gente consegue pegar os dados do usuário e salvar numa variável. Como a gente pode fazer isso? Vamos colocar amigável para o usuário. Vamos pedir para o usuário deixar o nome dele. Vou colocar print para não ser quebra de linha. Vou colocar digite sua idade. 2 pontos de espaço, porque não vai ficar tudo junto. Com essa variável, agora vai só montar a mensagem para o usuário. Se eu quiser criar uma variável chamada idade e salvar a idade que ele digitou, a gente coloca embaixo. Então, int idade recebe. Qual é o nome do nosso scanner? SC. Então, sc.nextInt. Ele vai pegar pra gente um inteiro. Se eu criar nextLine, vai salvar uma linha. E nesse caso vai dar erro porque nossa variável é um inteiro, não é uma string. Se eu der um ponto next, vai pegar a primeira palavra que a gente tem na nossa string. E se eu colocar um next boolean, também vai pegar, só que vai ser booleano. Next double, um double. Então, a gente vai ver isso na prática e muitas vezes você vai aprender isso principalmente quando você estiver praticando. Ver só essa aula aqui não vai funcionar não. Tem que fazer um projeto também que você vai entender. Mas, se eu colocar aqui, salvou a idade. Eu vou colocar um print aqui, sua idade é, e colocar mais aqui, idade. Agora, eu peguei a idade do usuário, salvei na variável idade e vou mostrar para ele. Como que a gente faz isso? Vou rodar, digita sua idade, 19. Sua idade é 19, então salvou o dado, funcionou corretamente. Peguei um exemplo um pouco mais completo aqui para vocês verem melhor. Eu vou passar para vocês. Depois eu pedi a idade. A idade vai ser um double. Então a gente coloca next double, como eu comentei. Isso aqui deve ser um estudante ou não? True ou false? Tem o next boolean, que vai salvar aqui. E, muitas vezes, isso é muito importante vocês prestarem atenção. Se você pede uma idade, um boolean, o next int, o next boolean, ele não salva a quebra de linha. Então quando eu escrever true, por exemplo, e der enter, esse enter vai ser salvo e muitas vezes vai ser consumido pelo código e não vai ler a próxima palavra. Como assim, Arthur? Se eu colocar aqui idade 19, vou colocar altura 1,73. Eu sou estudante? True. Meu nome, Arthur Bom Tempo. Se vocês verem, pegou todos os dados corretamente. Meu nome, minha idade, minha altura e se eu sou estudante ou não. Pegou correto. Sem esse next line aqui, ele vai ficar sem exibir os dados. Vamos testar? Aqui, percebam comigo. Eu coloquei minha idade, minha altura, coloquei false, como se eu não fosse estudante. Pulou, não pediu o meu nome. Por quê? Porque essa quebra de linha, esse enter que eu dei, ficou salvo no buffer. Buffer é uma memória do computador em tempo de execução, tá? Basicamente, foi bem resumido. Ficou salvo no buffer, né? Com um espacinho de memória pequeno. E na hora de pedir o nome, não pediu. Salvou nesse next line direto no meu espaço. Então, aqui tem um espacinho, ó. Só que não tem nada de digitado. Então, vai ficar sem pegar. Então, nesse tipo de situação, que a gente já sabe que o boolean e o inteiro não tem essa coleta automática da quebra de linha, o que a gente faz? A gente coloca no final, depois do next boolean, um st.nextLine. Tô vendo que eu não estou salvando nenhuma variável, estou só consumindo ele. Para quê? Para na hora que eu der o enter, salvar aqui vai consumir a minha entrada e vai pegar meu nome corretamente depois. Então, fiquem muito atentos a isso. Next boolean vai salvar um booleano, nextLine vai salvar uma string inteira, aqui está mostrando para a tela. Se eu trocar st.nextLine por next, vocês já viram que quando eu ponho o meu nome, mostra Arthur Bom Tempo Colon completo. Se eu colocar apenas no ponto next, olha o que vai acontecer. Na hora que eu digitar Arthur Bom Tempo, ele não vai salvar o bom tempo, vai salvar apenas o Arthur. Perceberam? Porque o ponto next ele pega apenas a primeira palavra. O ponto next line pega a linha inteira, pega os espaços, pega tudo. Então qualquer coisa que eu der um espaço, o next só vai pegar a primeira palavra. Entendam muito bem entrada e saída de dados, que vai facilitar bastante nos programas de vocês. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco mais. Eu recomendo vocês pegarem esses conteúdos, estudarem, fazer um projetinho, fazer uma calculadora, fazer um projeto mais legal aí, para vocês poderem entender melhor como funciona tudo aqui. Mas, estuda muito, porque a gente não vai aprofundar muito mais. A gente vai apenas deixar assim, porque a lógica de programação é em outro curso meu, que é o JavaScript. Aqui a gente vai focar principalmente em Java e programação orientada a objetos. Vamos lá?